se eu puder olhar para o saneamento das minhas dívidas, ou para organizar, seja via testamento, uma carta da última vontade, que eu possa fazer de alguma medida algo que organize um pouco aquilo que eu quero, ainda que eu não tenha que exercer a minha sucessão em vida, ou seja, ainda que eu não precise transmitir os meus bens ainda em vida, olhar para os meus bens, olhar para a minha situação patrimonial, societária, enquanto eu estou vivo, é um dos trabalhos que a gente exerce no planejamento financeiro e que tem uma parte que ela é mais pragmática, jurídica e de contas também, do econômico, e uma outra que é comportamental, que é eu lidar com isso, eu olhar para o que eu tenho, olhar para o que eu não fiz, olhar a necessidade de recolher impostos, olhar a necessidade de fazer um georreferenciamento, a necessidade de regularizar um imóvel, de liquidar uma dívida, de fazer uma negociação com a prefeitura, fazer uma negociação com alguém, com uma instituição financeira, para que eu deixe isso de alguma maneira encaminhado, eu que fiz a dívida, eu que lidei com aquilo, eu que adquiri aquele patrimônio, eu que sei da história, que eu tenho o fio do bigode aqui para trocar com alguém e não deixar para a próxima geração que não tem o mesmo vínculo e vai ter uma dificuldade muito maior para exercer isso. Além disso, a gente tem um outro ponto de eu não saber para quem que eu gostaria que aquilo ficasse. Os herdeiros nem sempre conhecem as vontades dos seus pais. Nem sempre nós, pais, deixamos isso explícito do que nós queremos que seja feito com o nosso patrimônio, que a gente queira que seja feito de algum modo com os nossos endividamentos, com as nossas participações acionárias. Aqui é um ponto muito importante e simples, eu queria dizer para todos nós, simples do ponto de vista prático, desafiador do ponto de vista emocional, responder a pergunta: o que é que você quer que aconteça quando você não estiver aqui? Olá, bom dia, a mais um encontro nosso às quartas-feiras às 7h30 da manhã, e hoje nós vamos falar sobre a herança, os herdeiros, a sucessão e nós nesse processo. Bom, então, bem-vindos a quem vai chegando por aqui, muito bom tê-los juntos. E agora a gente vai começar o nosso tema. A gente falou de alguns temas que a gente gostaria de conversar, eu, ESG, ou seja, eu e meus impactos, minhas pegadas no mundo, que a gente vai deixar para um outro momento. O dinheiro e o feminino, que é uma outra temática que também teve mais tom, deve ser o nosso próximo encontro na próxima semana. As diferentes realidades, né, de alguma maneira, aí, os comportamentos similares que a gente tem, e sobre felicidade, que foi um outro tema que a gente também comentou. Mas a gente vai começar com o tema da herança, que foi aquele que mais chamou a atenção de quem esteve aqui na semana passada juntos, e é por aqui que a gente inicia falando então o que é herança, o que é herdeiro, e aí eu queria trazer primeiro os traços culturais, né, aquilo que a gente recebe como nossa herança histórica, de sermos talvez brasileiros, né, para quem assiste está aqui no Brasil, que é a maior parte da audiência que acompanha. Então, como é que eu posso perceber, eu, brasileiro, que venho de um país que passou, o que passou na sua história, seja a história, uma leitura que a gente tem do extrativismo, seja uma história do período de escravidão aqui no Brasil, né, de como é que foram tratadas outras raças aqui, tanto o que a gente pode imaginar nesses traços todos, e quem somos? Quem sou eu que estou assistindo a esse vídeo agora, e como é que eu sou lido, dada a minha história, a cultura do país onde eu estou, como que eu sou interpretado? Esse que fala para vocês aqui é interpretado como o quê? Quando olham para mim, me identificam no primeiro momento mais ancestral, mais primitivo, com o quê? Com que figura aqui no Brasil? E o que isso tem marca em nós? Como é que isso pode nos atravessar? E que herança é essa que eu carrego? Que ela é invisível, às vezes eu não percebo, mas ela está aqui, está comigo. E eu vou trazer um outro traço da nossa história mais recente, que é o traço, então, do nosso período de hiperinflação, que a gente acabou de ter um susto recente. Bom dia, Caco, bem-vindo. Que a gente acabou de ter um susto recente aqui, de uma inflação que começa a voltar. E para quem viveu um período de inflação muito elevada, de 80% no mês, tem essa sombra da perda do poder aquisitivo, porque essa inflação ela começa a voltar, ela começa de fato a encarecer preços. A gente veio percebendo depois de uma temporada mais longa aqui, sem inflações muito vertiginosas,
E como que a gente pode pensar que tudo isso são heranças e questões que me atravessam, que mudam e impactam o meu comportamento com o dinheiro, o meu comportamento com o trabalho, o meu comportamento com o consumo, com estocar e guardar dinheiros e assim por diante. Então, por que é importante a gente trazer esse traço da nossa herança aqui? Porque isso marca quem nós somos e como nós atuamos no mundo e de que maneira nós aspiramos de um certo modo o mundo. Então, esses somos nós já herdeiros de alguma coisa que veio antes de nós. Também tem a marca dos nossos antepassados. Sejam esses antepassados agricultores, comerciantes, empreendedores, como é que eles lidaram, funcionários públicos, quem foram os meus antepassados? E aqui na escola a gente usa muito a questão da história, né, da cultura, e a gente tem uma chamada História, Cultura e Sociedade aqui dentro, onde a gente traz essa percepção e a gente usa isso como investigação no nosso trabalho de como é que isso tudo nos marca. Como é que a forma como meu avô, meu bisavô vieram para o Brasil, de que modo eles se casaram, se trataram, de que maneira, o que eles acreditavam naquele momento, isso pode me impactar. Como é que isso pode mudar de alguma maneira a forma como eu atuo na vida? Será que pais artistas geram filhos artistas, pais empreendedores, filhos empreendedores? A expectativa dos nossos pais tem a ver com a nossa herança? E olha que a temática de hoje é herança. E da herança a gente está falando primeiro da sucessão, daquilo que então vem, que nós herdamos, e daquilo também pode ser algo que conecta com o que a gente vai deixar aqui de passos e caminhos e valores para as próximas gerações. Valores. Esses são os valores que me marcam, que me fundam e que eles também vêm de algum lugar. De onde que eles vêm, esses lugares? Talvez do que eu ouvia, do que eu escutava, daquilo que então também estava marcado na minha história. Que valores são esses que me fundam hoje e como é que eu posso, de alguma maneira, atuando nesse mundo, começar a ter algo que seja mais meu? Que valores são esses que são os meus e como é que a gente caminha por aqui? O que eu quero trazer com essas questões históricas, culturais, da nossa biografia, da nossa história de família, que são as nossas primeiras heranças mais sutis, que também vão marcar as heranças sutis que nós estamos deixando para as próximas gerações, tendo eu descendentes sanguíneos ou não. Aqueles que para quem virão depois de nós terão essa marca daquilo tudo que eu vivi, daquilo tudo que eu fiz, das minhas atitudes, das minhas escolhas. Elas vão estar marcadas para as próximas gerações. Também uma parte do legado que nós deixaremos. E que legado é esse que nós estamos construindo para frente? Quando a gente olha para a nossa história de família, e é muito bacana observar isso, a gente observa isso já há mais ou menos 2 décadas aqui na escola, a gente costuma ver o quanto que muitas vezes, né, os estudos de psicologia econômica já mostram isso, que aquilo que é o meu entorno social, socioeconômico e principalmente do nosso núcleo e sistema familiar fundam muito quem nós somos, demais. E para que a gente saia dessa curva, que a gente não repita esse modelo, que não é necessariamente nem bom nem ruim, não estou julgando, eu estou lendo e trazendo isso da nossa observação, merece e precisa de muito esforço para romper aquilo. Aquela história de filho de peixe, peixinho ela é muito verdadeira na questão do comportamento humano, e se a gente não tem um esforço grande para romper, se a gente quiser romper, se fizer sentido mudar, porque pode ser também um ambiente tóxico, um ambiente violento, um ambiente que eu não queira repetir aquele modo, merece e precisa de chama muito esforço para a gente fazer isso, mas a gente sabe que nós somos todos capazes de fazer essa transição e essa transformação. Mas para isso, a gente tem um caminho bastante conhecido de nós todos, que é eu reconhecer de onde eu venho e aceitar. Como diz a constelação familiar, eu primeiro preciso aceitar tudo que veio atrás de mim. E aceitar não significa compactuar, que são coisas diferentes. Aceitar o que veio antes de mim é que aquilo foi e era para ser, aconteceu como aconteceu. O que vamos fazer disso para frente é outro assunto. Se eu compactuo com isso, é outra questão, sou eu. Eu posso ser diferente dele, sim, mas eu não posso negar o que aconteceu antes de mim. Eu não posso negar que eu vivo no Brasil, eu não posso negar que teve um período de escravidão aqui dentro, eu não posso negar que a gente teve escravidão, eu não posso negar uma história de violência e abuso no meu passado, porque quando eu nego isso, isso fica presente para mim. Agora, quando eu aceito, e não, de novo, não compactuo necessariamente,
aquilo fez parte da minha história, da minha biografia, me marca de algum jeito, mais perceptível, físico ou no invisível, e é com isso que eu vou lidar adiante. Reconhecer aquilo que aconteceu antes de mim também me ajuda a pegar as coisas boas, das características boas que usualmente tem, e também lidar e transformar e transmutar as outras questões que possam ter sido desafiadoras para mim. E aí a gente está falando de herança e sucessão. Herança, aquilo que nós herdamos, pode ser do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, o que é que a gente entende, e eu posso trazer agora para a nossa tônica, e vou trazer o mundo material para nós. Nosso corpo físico já é nosso mundo material, mas eu quero trazer a questão material do dinheiro, das finanças, do patrimônio, das dívidas. O que será que nós herdamos dos nossos antepassados? Eu posso herdar um pepino, eu posso herdar uma confusão, eu posso herdar um monte de coisas sem documentos, sem regularizações, porque no passado o fio do bigode era suficiente. E nesse suficiente do fio do bigode, a gente tem uma outra tônica do passado muito interessante, e é muito interessante mesmo essa questão do passado, de que o não regularizar, o não formalizar, o não colocar no imposto de renda e o não recolher os impostos necessários para tudo isso, e as taxas e tal, era usual. Era muito mais usual do que a gente pode imaginar. Era então a forma como as pessoas se comportavam no passado não muito distante. Eu estou falando dos nossos pais e avós no máximo. Alguns dos nossos pais já tiveram uma tônica diferente, mas a maioria foi orientada inclusive para isso, por muitas razões que não vale a pena a gente trazer aqui, mas é importante a gente reconhecer que assim foi. E o que isso pode trazer para esta geração de herdeiros que me escutam aqui? Alguns já passaram por uma cena parecida com essa, outros talvez venham a passar. Mas interessante a gente pensar que tudo isso fez e fará parte da nossa vida e que a gente vai precisar lidar com essa questão pós-morte ou em vida. E aqui quando a gente fala de herança, quando a gente fala de sucessão, a gente tem sempre um convite para a gente aprender para o que aconteceu já na nossa história, no nosso entorno, de pessoas que já passaram por um processo de inventário, por exemplo, complicado. Usualmente processos de inventário são complexos e delicados. Por quê? Estão tentando organizar do ponto de vista jurídico, respeitando todas as partes, aquilo que alguém construiu ao longo da sua vida e que, vou dizer assim, que ela não fez o seu processo de sucessão enquanto vivo estava. Então, pós-morte, são levantados o que elas tinham de patrimônio, de bens, de dívidas, de participações, e disso a gente coloca numa tônica, então, o que é que nós vamos fazer com todo esse material a partir de agora? Quando a gente vai passar para a próxima geração, a gente reconhecendo quem são os herdeiros legítimos ou aqueles que a pessoa escolheu que fossem os seus herdeiros, a gente pode fazer isso, uma parcela da nossa sucessão em vida. Então, como é que a gente consegue, e ontem a gente estava numa história inclusive de sucessão, né, Márcio? Muito bacana, a gente estava num empreendimento que era a 6ª geração, uma história muito bonita, muito legal. Mas enfim, só me entusiasmei aqui com a presença do Márcio, que me lembrou algo que a gente vivenciou ontem, mas lembrar a importância daquilo que eu posso carregar como legado, e nesse caso que nós visitamos ontem, o quanto que esse legado, imagina o que eu transmito às 6 gerações, e o que é possível, que é muito bacana do que a gente viu ontem, transmutar alguma coisa que vinha, eu preservo algo que era muito importante e fundante, que tem a ver com a cultura, com os valores dali, mas eu já coloco ela para o século XXI, atualizando para aquilo que o mundo está precisando hoje, de como que ela coloca, e isso merece um esforço, exige um esforço muito importante, mas é também onde eu coloco a minha autoria, o meu protagonismo, e é disso que a gente também quer falar hoje. Eu posso ser alguém que simplesmente deixei a questão histórica, isso me atravessar, eu simplesmente fui obediente a isso, recebi isso passivamente, que é o que está esperado por todos nós, nessa nossa questão do tempo que virá. Então aquilo eu sou um herdeiro legítimo e aquilo que é da minha parte eu vou receber e nada mais eu tenho que fazer por isso. Até porque se eu quiser fazer algo, vai dar a sensação de que eu estou esperando a morte antecipada de alguém. Ou estou esperando alguém partir para receber a minha parcela. Ou se ele quiser me transmitir antes de partir, melhor ainda. Mas dá a sensação, mostra o nosso interesse, a nossa ganância às vezes, a nossa vontade, a nossa espera, que ela é muito perigosa,
da gente ficar esperando aqui eu vou separar a herança de sucessão, e sucessão no sentido de suceder os negócios, os empreendimentos, e da herança de eu receber algo nesse sentido no momento do que for legítimo. Porque muitas vezes tem pessoas, e aqui é uma síndrome muito delicada, já vou caminhar com a sua pergunta, Caco, de como que a gente pode pensar a questão da deserção, né? O que é legítima. Eu vou já colocar um pouco disso, obrigado pela pergunta, mas antes eu queria colocar esse ponto, né, de como que é um ponto ruim que a gente percebe na expectativa da herança. Muitos de nós, por termos pais que hoje estão lembra que o pai que está 0 a 0 tem menos preocupações, tá? Pais e mães 0 a 0 nos preocupam menos na nossa tônica aqui, porque eles vão ficar muito mais com tudo aquilo que eu falei até agora, que é do invisível, dos valores, das marcas, desse legado do que eu recebi lá atrás. Agora, quando tem uma questão de patrimônio, seja ele negativo ou positivo, ou melhor, sejam eles dívidas, complicações, que a gente pode chamar assim, ou um patrimônio, que também podem ser complicações, aqui eu começo a ter uma preocupação de ficar esperando, seja com medo das dívidas, ou ficar esperando nessa expectativa do que virá, e isso pode me travar, pode me congelar para eu viver a minha própria vida, e isso eu não desejo para ninguém. As pessoas que são potenciais, eu sempre gosto de dar esse nome, que são potenciais herdeiros, porque sempre os pais podem usar para o que quiserem o seu patrimônio, fazer o que quiserem dele, e eles têm absoluta liberdade para fazer isso, para consumir o seu patrimônio, etc. Eles só não podem privilegiar um em detrimento aos outros, dos seus herdeiros legítimos. Isso não. Mas usufruir do que é deles em vida, ninguém pode nos impedir disso. Agora imagine alguém que ficou aguardando que essa herança chegasse e paralisou a sua vida nessa expectativa. Isso é o ponto que eu diria ruim, de uma passividade ruim. Mas eu quero colocar uma outra cena. Muitas vezes, e eu percebo isso, né, das segundas, terceiras, quartas, quintas gerações, de começarem a querer ajudar os seus pais, vou separar aqui, a organizarem aquilo que eles têm, dívidas ou patrimônio, enquanto vivos estão, para que também não traga e não gere isso uma complicação para a próxima geração. Isso eu acho legítimo, isso eu acho bacana, isso eu acho que é um convite que a gente muitas vezes faz. Se eu puder olhar para a regularização dos meus bens, se eu puder olhar para o saneamento das minhas dívidas, ou para organizar, seja via testamento, uma carta da última vontade, que eu possa fazer de alguma medida algo que organize um pouco aquilo que eu quero, ainda que eu não tenha que exercer a minha sucessão em vida, ou seja, ainda que eu não precise transmitir os meus bens ainda em vida, olhar para os meus bens, olhar para a minha situação patrimonial, societária, enquanto eu estou vivo, é um dos trabalhos que a gente exerce no planejamento financeiro e que tem uma parte que ela é mais pragmática, jurídica e de contas também, do econômico, e uma outra que é comportamental, que é eu lidar com isso, eu olhar para o que eu tenho, olhar para o que eu não fiz, olhar a necessidade de recolher impostos, olhar a necessidade de fazer um georreferenciamento, a necessidade de regularizar um imóvel, de liquidar uma dívida, de fazer uma negociação com a prefeitura, fazer uma negociação com alguém, com uma instituição financeira, para que eu deixe isso de alguma maneira encaminhado, eu que fiz a dívida, eu que lidei com aquilo, eu que adquiri aquele patrimônio, eu que sei da história, que eu tenho o fio do bigode aqui para trocar com alguém e não deixar para a próxima geração que não tem o mesmo vínculo e vai ter uma dificuldade muito maior para exercer isso. Além disso, a gente tem um outro ponto de eu não saber para quem que eu gostaria que aquilo ficasse. Os herdeiros nem sempre conhecem as vontades dos seus pais. Nem sempre nós, pais, deixamos isso explícito do que nós queremos que seja feito com o nosso patrimônio, que a gente queira que seja feito de algum modo com os nossos endividamentos, com as nossas participações acionárias. Aqui é um ponto muito importante e simples, eu queria dizer para todos nós, simples do ponto de vista prático, desafiador do ponto de vista emocional, responder a pergunta: o que é que você quer que aconteça quando você não estiver aqui? Eu preciso ter a coragem de olhar para a minha finitude, de reconhecer a minha finitude, ainda que a gente saiba que isso é verdadeiro, olhar diferente, e olhar com esse carinho de talvez eu privilegiar um em detrimento ao outro, ou eu querer fazer justiça do que eu entendo que é justiça, eu querer dar equanimidade para todos. E agora eu vou aproveitar o gancho da pergunta do Caco e lembrar quem são os meus herdeiros legítimos,
Lembra que aqui é um economista, psicanalista falando para vocês, um planejador financeiro, não sou advogado. Chequem tudo que eu falar a partir desse momento do ponto de vista jurídico, com o advogado, com um texto jurídico, com os especialistas de plantão, mas eu vou colocar um pouco da minha experiência, do que eu vejo, da minha leitura, e vou colocar de uma maneira muito genérica, então, por favor, peço um disclaimer nesse momento de que não levem o que eu vou falar agora a ferro a fogo e investiguem a situação de cada um, porque o direito ele permite isso, de que cada caso seja um caso. Essa é uma das belezas, na minha visão, do direito, principalmente o direito da sucessão e o direito de família, que ele traz uma beleza e uma particularidade que torna cada caso tão interessante quanto eu estou querendo trazer aqui para vocês. Então, de modo geral, eu posso imaginar que metade do meu patrimônio, daquilo que eu tenho, eu poderia dispor para quem eu quisesse. Já a outra metade, não. A outra metade ela é dos meus herdeiros legítimos. O que diz a lei para nós? Que os meus herdeiros legítimos são primeiro os meus descendentes, depois os meus ascendentes e sempre em concorrência com as minhas sociedades afetivas. Depende, claro, do meu regime de união. Eu posso ser casado por comunhão obrigatória de bens, separação obrigatória de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens, comunhão parcial de bens. Tem esses vários regimes, cada um de vocês tem um aqui. Sendo eu formalmente casado ou reconhecidamente com uma união estável ou não, muitas vezes, a gente sempre recomenda, como eu falo aqui, a formalização, porque a gente sabe que a formalização é deixar escrito e combinado e às vezes público aquilo que é, porque muitas pessoas vivem em união estável, mas não tem isso formalizado e reconhecido e deixa isso um peso, um pênalti, uma questão para as próximas, para esse sócio afetivo que na sua ausência vai precisar, para poder entrar no seu inventário, ele vai precisar primeiro provar que ele é seu companheiro, sua companheira, e vai ter que travar o processo de inventário para que ele possa provar primeiro no outro processo que vai levar alguns anos, que ele era companheiro ou companheira, juntar documentos, enfim, para depois, e só depois, esse processo de inventário poder caminhar. Isso é uma questão que a gente não recomenda. Claro que às vezes pode ser um namoro, pode ser alguma coisa mais breve, que ainda não está numa cena tão séria. Ainda assim a gente tem os contratos de namoro possíveis de fazer, mas a gente recomenda que quando uma relação que já existe, que já está formalizada, que ela já é séria e assumida, que possa se formalizar, e isso nos ajuda muito. Aqui para dizer, na questão do Caco, então, primeiro, quem são os meus herdeiros legítimos? A outra questão que o Caco trouxe, aí já não é muito da minha vontade, é muito mais de um processo judicial, ele é mais complexo. Quando ele fala da deserção, eu precisaria, e aí não é minha praia, não tenho essa especialidade para responder a pergunta do Caco, mas os casos que eu já acompanhei, para que eu possa dizer que alguém, deserdar alguém, ou seja, descaracterizá-lo como meu herdeiro legítimo, eu preciso comprovar alguma razão que me faça tomar essa decisão. Não pode ser só porque eu não quero, eu tenho que ter uma questão de que justifique isso, e tem casos que a gente justifica assim, de maus tratos, de abandonos e etc. A gente pode ter muitas razões pelas quais que a gente precisa comprovar. Isso envolve, de novo, o judiciário, que tomada essa decisão vai me ajudar a ter esse caminhar, né? Então, quero dizer que no direito, além do que já existe, de eu já poder fazer, daquilo que já está dada a questão, eu ainda posso e devo, na minha percepção, fazer sim, quando eu acho que isso é um ponto, excluir alguém, como o Caco estava colocando, tal qual incluir alguém que, por exemplo, já cuide. Vamos lembrar que agora estamos na fase, né, no momento, não só esse momento, mas agora mais reconhecidamente, das famílias mosaico, das segundas, terceiras, quartas uniões, dos enteados por aqui e para lá, né? Ou seja, cuidando dos filhos dos outros e assim por diante, alguém cuidando do meu filho, e que algumas vezes esse traço ele pode ser, de alguns modos, em alguns momentos, né, incluir essa pessoa como meu herdeiro legal, né, como meu dependente legal. E a gente pode fazer isso com cenas muito diferentes. A gente já viu casos muito bonitos, inclusive, de que a gente reconhece, né, essa pessoa. Claro que eu não posso destituir o pai, nunca vou destituir um pai e uma mãe, mas a gente pode assumir legalmente, quando assim a justiça vai entender que traz benefícios para todos os envolvidos, né? Então, eu acho que esse é um ponto bacana, de novo, sem descaracterizar pai e mãe, que não existe ex-pai e ex-mãe,
mas eu posso ter um novo tutor legal, né? E isso formalmente ajuda muito para que muitas coisas, desde uma inclusão no plano de saúde, que passa a ser possível, até responder legalmente para essa pessoa, para esse menor, enfim, pode ser gestos muito interessantes que todos eles estão dentro da questão da herança e da sucessão, inclusive, né? Das responsabilidades, eu estou falando aqui dos direitos muitas vezes, mas é claro que das responsabilidades a cena é a mesma e ela caminha nessas questões todas. Então, sucessão é um tema muito bonito, um tema amplo, é um tema que vale a pena a gente se debruçar. Poxa, mas eu não tenho nenhum patrimônio, então eu não tenho que trabalhar com a questão da herança e da sucessão. Você já foi herdeiro de algo. Primeiro, que já te deram a vida. Segundo, que você herdou um legado dos seus ancestrais, todos nasceu neste país por alguma razão que você está, e que você carrega toda essa cultura e história com você, então você já é herdeiro de muitas coisas. E o que você vai deixar também para as próximas gerações também coloca você como alguém que produz suas pegadas, as suas marcas. Então, sucessão e herança é para todos nós. Aqui na escola a gente usa um baralho chamado baralho de valores, que nesse baralho a gente coloca o que são os meus valores mais significativos e importantes hoje, e muitas vezes a gente percebe que isso marca do que veio da minha história, daquilo que eu recebi, e posso ter recebido por medo, pode ter recebido por uma questão de alegria, por carinho, por amor, mas isso me marca. Pode ser família, pode ser espiritualidade, pode ser ambição, cada um vai ter os seus valores, e a gente não julga aqui os valores, mas a gente reconhece como parte do legado que cada um carrega dentro de si. E eu reconhecendo então isso, eu posso também olhar, e aí eu queria trazer a cena da sucessão, que é de quando alguém vai tocar, que é um pouco da tônica que eu e o Márcio visitávamos ontem, quando alguém vai tocar um empreendimento familiar. Quando alguém vai ser o sucessor daquilo que foi construído há 1, 2, 3, no caso de ontem, 5 gerações atrás, que esta 6ª geração, então, vai tocar esse empreendimento, né? Vai ressignificar, vai colocar sua marca ali, e que é um dos desafios muito grandes, né? Não é fácil ser sucessor, até porque eu tenho todos que vieram antes de mim e que fizeram tudo o que fizeram. É um desafio dos grandes, a gente sabe a questão da sucessão, mas é um dos trabalhos muito bonitos, a gente gosta de fazer, atuar com preparação de herdeiros, preparação dos acionistas e preparação dos sucessores. É um trabalho que a gente gosta de fazer aqui, porque a gente percebe que são pessoas de culturas diferentes, né? De culturas que eu quero dizer, de momentos de vida muito diferentes, com olhares de mundo diferentes. Um avô fundador na época que ele fundou há 60, 70 anos atrás, e um neto que talvez seja agora o sucessor, com uma cabeça do século XXI, digital, pensando em inovação, com todas as questões e dores do planeta atuais, tendo que dialogar e lidar com algo que é comum aos dois. Agora talvez os dois sejam sócios, talvez essa nova geração seja sócia, é ele que toca, ele que está lá na linha de frente, mas também respeitando aquilo que veio, porque sem aquilo que veio ele não seria quem ele é, não teria aquilo para tocar, e é uma delicadeza entre respeitar aquilo que eu recebi e ao mesmo tempo poder ter a flexibilidade, a liberdade de colocar minha marca sem destruir o que veio. Ressignificando sim, reposicionando com certeza, mas herança e sucessão tem a ver com tudo isso que a gente coloca aqui. Vou deixar um pedaço aqui para vocês colocarem as questões, perguntas de vocês. Glaucia aqui, bem-vinda. Jim, que bom, cara, que eu resolvi. Kellen, Juliana. E aí, como é que é essa temática da herança e da sucessão para vocês? Esse é um tema que particularmente eu gosto. Eu trabalho com famílias, né? Como eu já comentei aqui com vocês, esse é o lugar onde eu hoje atendo na clínica, no atendimento de fato a famílias. Eu gosto de trabalhar com transgeracional, né? O que acontece entre as gerações, e a questão da herança e da sucessão é uma questão muito presente. Então, essa questão de cuidar, né? De alguma maneira de apoiar esses jovens para que eles possam ir assumindo esses caminhos, tal qual ajudar as gerações fundadoras a fazerem um processo de desapego delas, é um ponto muito importante, muito interessante, e que traz aqui a nossa cena para isso que a gente quer trazer para todos nós aqui, como é que é trabalhar isso que é do desapego em mim. A gente falava daquele ciclo do patrimônio, né, onde então eu tenho um desejo, eu vou ter, fazer um esforço para poder ter, eu vou ter o meu esforço para manter. Eu também tenho o meu esforço para desapegar, que é para fazer esse círculo caminhar, mas eu vou colocar alguns cuidados que a gente tem. Eu comentei na live passada sobre alguns desses cuidados, por exemplo,
eu queria antecipar muito precocemente o meu patrimônio. Então tem algumas famílias que pegam um pouco disso que a gente traz do planejamento financeiro, de trabalhar a sucessão em vida, e querem muito antes da hora, estou falando de casais muito jovens, entre 30 e 50 anos de idade, que já querem colocar os seus bens em nome dos filhos, que são muito pequenos ainda, né? E aí a gente pede um pouco de calma, que eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes a gente quer, na melhor das intenções, a gente quer transmitir um bem para gerações seguintes, mas ainda por serem menores, ou ainda por ser minha primeira e o começo da minha construção patrimonial, eu posso estar abrindo mão de algo que eu posso vir a precisar daqui a pouco. Eu sei que isso é importante, claro que a gente passou por uma fase agora recente de finitudes precoces, sim, que trouxeram preocupações para muitas famílias. A gente nunca teve tanta procura para pensar, e os advogados, colegas também, da procura para pensar na sucessão em vida, tal qual agora aconteceu. Mas a gente tem sempre esse cuidado de preservar aquele que está na nossa frente, aquele que foi a pessoa que construiu ou que herdou aquele patrimônio primeiro, aquele que está com sede de já passar para a próxima geração, entender primeiro o que ele precisa para ele, agora e até os seus 116 anos, que é a idade que a gente acompanha mais conservadoramente aqui na escola clínica. A gente projeta as nossas vidas com o risco de, até lá, até os 116 anos, a gente vir a precisar de um custeio para nós. E como é que a gente pode cuidar do nosso patrimônio para a gente não abrir mão de uma parcela do nosso patrimônio que talvez a gente precise daqui a pouco, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é lembrar quem são esses e se a gente está fazendo um movimento que a gente não atrapalhe o percurso deles. Esse é um outro ponto também importante, eu comentei rapidamente na live passada, mas eu queria aproveitar esse momento para a gente trazer, que quando eu antecipo demais, eu também posso atrofiar aqueles jovens, crianças, que ainda estão com sua vida por vir e às vezes podem se sentir, e nessa boa intenção dos pais, podem se sentir sufocadas com esse patrimônio todo que já está em nome deles, que eles não têm conexão ainda, que não foi conquistado por eles e que isso demanda às vezes a gestão e a administração deles. Não é incomum aos nossos clientes a gente olhar um imposto de renda de um cliente nosso que passa aqui pelos atendimentos da escola clínica, gratuitos aos sábados, ou que são atendidos pelas nossas equipes, e que a gente percebe que as pessoas têm bens no seu imposto de renda que não são delas. Ah, minha mãe pediu para eu colocar no meu imposto de renda, isso aqui é do meu pai, só está no meu imposto de renda. Isso só está no meu imposto de renda, acontece que eu pago o imposto, mas a renda vai para o meu pai. Claro que às vezes tem pais que deixaram um patrimônio que a renda já vai para os seus filhos, isso também acontece. Mas é algo que foge, que muitas vezes os pais fazem de novo, né? Seja por questões necessárias, que tiveram alguma questão trabalhista, fiscal, um problema nas suas empresas e transmitem os bens para os filhos como forma de proteção. Isso já foi bastante usual e comum. E às vezes é por essa questão que eu digo de querer transferir, querer já passar esses bens para a próxima geração. E eu só peço sempre esse cuidado com a maturidade de quem recebe, tal qual a necessidade daquele que doa. A gente sabe que hoje no Brasil a gente tem um imposto chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte, Doação. É o imposto que ele vai até 8%, alguns estados cobram imposto estadual, alguns cobram 4%, outros cobram 8%, tem tarifas diferentes, né, percentuais diferentes aqui, mas o importante nisso é que fazer a sucessão em vida, ela parece econômica, né, para fazer, né, que eu tenho que pagar esse imposto, versus outros países, outros continentes. Aqui no Brasil, esse imposto sobre doação ele é barato versus o restante do mundo, né? Então isso convida algumas pessoas a quererem antecipar as questões em vida, lembrando que uma vez que eu passo para a próxima geração, eu vou ter dificuldades na gestão desse bem, eu vou depender da assinatura talvez dos filhos, e se eles tiverem companheiros, eu vou depender da assinatura dos filhos e dos companheiros ou companheiras, depende de como eu transferir isso para eles, se eu tenho uma empresa ou se eu não tenho uma empresa constituída para essa finalidade, se eu consto como gestor dessa empresa ou não, e agora já estou trazendo uma complexidade maior, mas é importante colocar aqui que esse cuidado para que eu tenha saber para quem que eu estou herdando, que momento que é esse, e eu acho que tem sempre um momento certo. Eu sou favorável, sim, à sucessão em vida, eu acho que é um trabalho importante, tanto do ponto de vista íntimo e emocional, para entender aquilo que eu preciso ficar comigo, aquilo que eu já posso desprender para a próxima geração, mas também tomando cuidado
para que a gente não antecipe na prática, nas questões também racionais e pragmáticas aqui, de fazer o exercício. Eu prefiro muitas vezes convidar as famílias a fazerem o que seria o seu testamento, que a gente precede ele de uma carta de última vontade, que eu gostaria que fosse feito na minha ausência, não só com o meu estoque, bens, mas também com o meu fluxo, quem cuidaria dos meus herdeiros na minha ausência, e na minha ausência minha e do meu sócio afetivo. Esse é um ponto bastante relevante para a gente colocar. Eu diria que é até mais importante o fluxo do que o estoque nos tempos atuais, e principalmente para os casais jovens que ainda não tiveram potencialmente uma construção, né, patrimonial ou de endividamento na vida, mas que eu possa lidar com isso. E a antecipação, de fato, eu acho que tem um pouco dessas duas lentes, de eu fazer as minhas próprias contas, por isso que no tema que eu deixei aqui, então como é que eu trabalho a herança, a sucessão como é que eu me incluo nesse processo, sendo que eu sou um potencial herdeiro, todos nós somos, e como eu já coloquei aqui no começo desse vídeo, mas também que eu lembre daquilo que eu posso vir a precisar no tempo, para eu tomar um cuidado, para lembrar que aquilo que eu também de algum modo construí, que eu possa usufruir e não antecipe demais, lembrando que a gente já deu bastante coisa e costuma dar para as próximas gerações, né? O Caco colocou uma provocação que eu vou ler. Quando a geração que detém o patrimônio não quer tratar do assunto da sucessão, tem algo que a geração seguinte possa fazer de forma preventiva no sentido de organizar e facilitar o processo? Bela pergunta, Caco. Esse é um trabalho bem interessante, uma dinâmica muito rica que o Caco nos convida a pensar aqui. Eu diria, Caco, que a maior parte das demandas que eu recebo não vem dos fundadores detentores. Eles vêm da segunda, terceira, quarta gerações, para que leve esse assunto a ser tratado. Por quê? Quem fez patrimônio tinha essa questão, vamos lembrar que essa questão de fazer a sucessão em vida, ela é muito recente, ela é de uma narrativa muito mais recente, eu estou falando de poucas décadas para cá. Então quem construiu o patrimônio, bisavós, avós, pais, não tinham isso como uma massa, assim, tem que fazer, tem que transferir, tem que passar para a próxima geração, enfim. Eles faziam, o papel deles era fazer, era prover, não era transferir. Claro que eles se preocupavam muito mais com a sucessão de quem vai ajudar a tocar o negócio do que com quem vai receber uma herança. Isso deixava-se para a hora que era para acontecer, né? Mas eu acho que tem sim, Caco, o que a gente pode fazer, o que eu percebo aqui na prática, né, militando nesse assunto há bastante tempo, que é o assunto que eu gosto, onde eu estou dentro, onde eu dou aula para as famílias e atendo, faço parte dos conselhos de família, desses lugares que ajudam, nesse fórum que ajuda a mediar essas conversas. Eu acho que levar o diálogo, e aqui ele sempre tem que ver, vou colocar um pouco como forma da gente também fazer isso acontecer, Caco, que é ter uma conversa com esses que convidam, segunda, terceira, quarta gerações, o que vocês querem, para entender um pouco da aspiração / preocupação que eles têm com esse patrimônio, com essa sucessão, com esses pais. Pode ser porque o meu pai não está respondendo mais direito, pode ser porque o patrimônio está todo irregular, pode ser porque o patrimônio já não dá mais conta de bancá-los e tem medo que esse patrimônio se perca. Tem muitas razões que fazem com que essas gerações procurem por uma ajuda de alguém como eu. E aí tem um outro passo que eu acho que esse é um importante, de como é que eu sempre coloco que uma necessidade que eu tenho e eu percebo que ela funciona, que é produtiva, é ter uma conversa com os detentores, só com eles, para entender também do ponto de vista deles o que é esse patrimônio para eles, que preocupação que eles têm com isso, como é que eles olham para esse patrimônio, como é que eles olham para as próximas gerações, que preocupações que eles têm. E aí o meu trabalho é muito mais de construir essa possível ponte, se ela existir, entendendo que às vezes a gente tem que deixar o patrimônio onde está, que ele é mais protetivo. Às vezes a gente poderia sim fazer fluir, às vezes a gente pode simplesmente deixar onde está e regularizar, que pode ser um outro caminho possível. Então cada cena dessa, Caco, assim, quando eles estão fechados, e às vezes são fechados entre a família. Quando entra um terceiro, esse assunto ele pode ser ventilado desde que a gente consiga preservar os núcleos, né? Então eu estou falando com os detentores, eu estou falando, e às vezes eu estou falando só com o detentor, só com a detentora, que às vezes o seu sócio afetivo também não participa dessa conversa. Respeitar essas sutilezas faz com que a gente consiga comunicar com quem de direito, né? Com quem é então direito atual, proprietários do patrimônio, e também aqueles que potencialmente, como eu disse, serão seus herdeiros e têm suas preocupações, e eventualmente, né, esse trabalho fluindo, esse trabalho caminhando,
pode ser que a gente tenha conversas em comum, do núcleo todo, da família toda junta, né? Quando eu falo que eu trabalho com família, nem sempre eu junto a família, ou às vezes leva um bom tempo para poder juntar a família, que a gente precisa preparar os núcleos antes, para que eles possam compreender uns aos outros, sem ter os seus ataques, sem ter as suas proteções, se a gente começar a colocar nossas barricadas com receio do que vai vir do outro, seja porque é uma dinâmica familiar mais tóxica, que as pessoas não têm muito jeito de comunicar-se umas com as outras, e o nosso objetivo é sempre que a gente possa preservar a todos da melhor maneira possível, respeitar aquilo que foi construído, e se a gente puder sustentar isso um tempo, muito que bem, muito melhor, né? Economizando dentro da lei, do possível, o que a gente puder de impostos, economizando para não se gastar com disputas, é isso que a gente busca fazer fluir aqui, cara. Então, respondendo a sua questão, acho que de maneira preventiva, eu entendo que a comunicação é promover o diálogo, a conversa, a escuta, né, para esses todos. E aí, o que eu sempre gosto de falar para as segundas e terceiras gerações é que, ao entrar um profissional como eu, não necessariamente vai acontecer aquilo que eles querem, mas que o assunto vai fluir, seguramente. Agora, que vai acontecer aquilo que eles querem, não. Porque muitas vezes, olha, eu quero que você vá lá dizer que. Isso, enfim, muitas vezes não acontece, né? Mas o que a gente pode promover o diálogo, promover a conversa, para que isso possa gerar um material bacana para todos, isso sem dúvida nenhuma, para que eles possam, então, oxigenar as possibilidades, colocar e problematizar como é que é deixar esse patrimônio do jeito que está, sem cuidados, né? Onde que isso pode ferir a ele próprio, detentor, detentora, e como é que isso também pode ferir as próximas gerações, e ao mesmo tempo, como é que a gente pode cuidar disso para que ele possa ser mais perene de alguma maneira, que ele possa beneficiar a mais, né, os seus herdeiros, as próximas gerações. Então, eu acho que a comunicação é um bom caminho. Um terceiro muitas vezes ajuda sim, e ajuda porque a família nem sempre consegue levar isso, até porque a preocupação pode deixar esses grupos sem fôlego, né, para falar, e já vai muito afoitos para essa conversa. Mas herança é um tema muito marcante, é um tema, de novo, que é daqueles tabu. A gente já falou da questão do tabu do dinheiro, a gente vai falar na nossa próxima semana, se a gente não tiver uma outra ideia, um insight aqui, da questão do dinheiro e o feminino. A gente vai perceber que essa é uma tônica bastante importante, da questão da sucessão e das heranças. Elas se comunicam, elas se dialogam, né? Esse é um ponto, dialogam é um ponto que a gente vai trazer também para vocês perceberem quantas questões a gente tem aqui envolvidas, né? Mas é isso, eu queria trazer um tanto dessa tônica para vocês da herança e da sucessão. Claro, primeiro o overview aqui, estou aberto para questões que vocês possam trazer e colocar nesse momento, mas da gente problematizar o quanto que, e discutir, né, o quanto que é importante cada um de nós olharmos para aquilo que a gente construiu, de onde a gente vem, para a gente aceitar o que vem atrás, resumindo um pouco da nossa fala hoje, para que eu possa, olhando para o que eu tenho, para o que eu fiz, não importa, não se julgue se é dívida ou se é patrimônio, que eu possa organizar isso da melhor maneira, para mim em primeiro lugar, mas como consequência para as próximas gerações. Isso é importante para todos nós, né? Que eu facilite o percurso dos que virão, e às vezes facilitar o percurso dos que virão não é transmitindo patrimônio, mas transmitindo meus valores, transmitindo minha franqueza, comunicando de maneira clara aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo. E comunicar de maneira clara, às vezes, é deixar por escrito alguma coisa que estava na conversa. Se eu tenho por escrito, todo mundo sabe, tornou-se público. Se está na conversa, pode ser que eu tenha dito de um jeito. A mesma coisa para os dois, mas um interpretou de um jeito, outro do outro, e isso vai gerar discussões futuras, porque nós somos permeados de emoções e de histórias. Ele queria que eu ficasse, por que ele privilegiou você e não me privilegiou? E aí a gente tem as questões dos privilégios, das preferências, da monetização das relações. Aqui tem muitas temáticas para a gente pensar nessa perspectiva e que a gente precisa cuidar para que tudo isso tenha o seu lugar, né? E a gente consiga acompanhar da melhor maneira possível. Acho que esse é o que eu queria trazer para vocês hoje. Não deixem de olhar para as suas vidas, né? Para as questões que vocês têm e como é que vocês lidam com aquilo que veio, história, cultura, sociedade, para aquilo que são, foram, possuem, não importa de novo o sinal positivo ou negativo, seus pais, seus genitores, aqueles que estão antes de você e que de alguma maneira você é herdeiro deles, e aquilo também que você possui, constituiu, e que como é que você dialoga primeiro nessa sociedade afetiva, que é o primeiro ponto mais importante, e que depois como é que vocês comunicam isso para as próximas gerações, seja de uma maneira pública, já dizendo para os filhos que têm capacidade de ouvir,
seja de uma questão de uma outra, que seja um testamento feito, ou de uma carta de última vontade que vocês deixem com pessoas da confiança de vocês, para que numa excentricidade qualquer, numa eventualidade, né, da vida toda, que eles possam ter alguém a quem confiar, a quem que possa orientá-los, principalmente se forem menores ou ainda não tão maduros, alguém que possa seguir com aquilo que vocês esperavam, porque a gente sabe que a vida, a gente não sabe quanto tempo ela tem, mas que a gente aproveite cada momento que a gente tem hoje nela e que a gente não se prenda às coisas, né, que a gente tem aqui, e sim que a gente possa usar isso como um grande legado, de deixar uma marca bacana daquilo que a gente acredita e gosta para as próximas gerações, respeitando as que vieram. Obrigado mais uma vez por estarem aqui, por acompanharem. Até a nossa próxima quarta-feira. Obrigado a todos.